Qual a sua opinião? Max Verstappen vai permanecer na Fórmula 1 ou ele vai deixar a Fórmula 1? Mais do que responder essa pergunta, analisando a própria entrevista de Verstappen, nesse vídeo você vai receber um verdadeiro guia para aprender a acompanhar outras categorias fora da Fórmula 1, como a IMSA, FIA WEC, corridas de GT3, corridas de Endurance, até porque é inegável o crescimento do interesse do fã da Fórmula 1 em categorias diferentes da principal do automobilismo. Eu vejo pelos comentários aqui no vídeo o crescente interesse e por isso nesse vídeo vou te apresentar um verdadeiro guia com 7 pontos principais para você aprender a curtir e observar essas categorias. Bora para esse novo vídeo, conteúdo especial aqui do Fórmula Brum. E nesse debate, não apenas se Verstappen fica ou não na Fórmula 1, se você acessar o link na bio da página principal aqui no YouTube, você vai encontrar, dentre diversos links, o nosso link para o Discord, o nosso servidor, onde a gente está começando um trabalho agora em abril de 2026, está no iniciozinho, onde a gente tem lá fórum de debates, notícias, muitas novidades para você. Então eu convido você a participar do nosso servidor no Discord, que é um novo trabalho aqui no Fórmula Brum. Mas as declarações de Verstappen não apenas têm ecoado para o fã da Fórmula 1, mas também as suas participações, como as corridas em Nürburgring, as 24 horas de Nürburgring, que ele vai participar agora nesse primeiro semestre. E ele tem dito o seguinte: eu já disse tudo sobre os regulamentos de qualquer forma. Quando estou no carro, sempre dou tudo de mim. Com a situação atual, não é sobre o nosso carro específico, mas sobre tudo o que já falei sobre a Fórmula 1 simplesmente não ser mais prazerosa para mim. Agora, todos perceberam que eu já havia avisado antes. O que antes parecia choro de perdedor ou de alguém que está com o carro inferior, na verdade começa a ganhar voz quando os outros pilotos, chefes de equipe, jornalistas e os fãs em geral da Fórmula 1 começam a perceber que esse regulamento é um erro e que está desconstruindo a essência da arte de pilotar, tirando a ênfase da performance do piloto e descarregando, literalmente, sobre as baterias, algo que cria uma Fórmula 1 artificial e, consequentemente, os fãs têm tido interesse em outras categorias e o discurso tem ganhado voz não apenas com Verstappen, porque ele mesmo lembra. Agora, outros também estão reclamando, entre pilotos, jornalistas, fãs do esporte. Provavelmente essas outras pessoas também notaram que se for para você ficar longe de casa e das pessoas que você ama por 22 corridas, no fim das contas você precisa fazer algo na vida que te dê prazer. Da minha parte, eu já nem estou mais desapontado. Isso já passou faz tempo. Estou mais do que desapontado, nem sei como descrever isso. E nesse sentimento que nem Max Verstappen consegue descrever para falar o que está acontecendo na Fórmula 1 atual, eu também noto nos comentários dos vídeos do nosso canal um crescente dessabor do fã com a atual Fórmula 1, muita gente dizendo que não quer mais assistir, mas também um crescente interesse em outras categorias. E aqui eu vou começar com esse primeiro tópico, para que você comece a ter um guia para curtir as corridas de Endurance, GT3, FIA WEC, IMSA, inclusive eu devo estar com o grupo lá de membros apoiadores do canal nas 6 horas de São Paulo da FIA WEC. Primeiro ponto é o conceito de multiclasse, onde várias corridas estão acontecendo em uma só. Você pode achar estranho que, diferente da Fórmula 1, em uma categoria como Endurance, você tem classes diferentes acontecendo na mesma corrida, todos buscando o mesmo troféu no overall, o vencedor geral da corrida, mas também você tem diferentes categorias de carros dentro de uma mesma corrida. Quando, por exemplo, você acompanha umas 24 horas de Le Mans, você tem os Hypercars, você tem o GT3, eles dividem a pista simultaneamente. Aliás, para quem curte outras categorias, inclusive como o kart, muitas vezes o próprio kart tem categorias diferentes. Você vê ali na numeração, nas cores, que são carros que estão correndo em 2 corridas. Então, esse é um primeiro conceito importante de você, quando está assistindo uma corrida, saber localizar qual categoria está aquele carro, e isso também se torna um fator diferencial
para muitos pilotos. A grande sacada, então, é que a habilidade do piloto está em lidar com o tráfego. Muitas vezes, um piloto de uma categoria como Hypercar terá que fazer diversas ultrapassagens como o GT3 e os carros mais rápidos, ultrapassando os mais lentos constantemente, é o que define quem ganha a corrida. E essa foi uma estratégia, inclusive, utilizada por Christopher Hayes contra Max Verstappen nas 4 horas da NLS2 em Nürburgring, quando Verstappen largou na ponta, mas com mais experiência. Christopher Hayes conseguiu, na primeira volta, fazer uma ultrapassagem sobre Verstappen ainda sob pneus frios e utilizou os retardatários para bloquear a ultrapassagem de Verstappen no Green Hell, o Inferno Verde. Apesar disso, os elogios de Christopher Hayes foram grandes para a performance de Verstappen quando ele disse: acho que não me divertia, olha a expressão, em uma disputa contra alguém há muito tempo. Depois desse duelo contra o Max, eu estava completamente exausto. Foi simplesmente tudo muito incrível. E nessa disputa da NLS2, que a equipe de Verstappen acabou vencendo de fato, mas foi desclassificada por um erro dos mecânicos no uso de pneus, Christopher Hayes acabou terminando com o Audi número 16 na 7ª colocação, mas com um stint muito forte logo na primeira perna, com menos combustível, até porque eram apenas uma dupla como um trio. Usou uma estratégia diferente e isso é outra coisa para se observar nessas corridas. As múltiplas estratégias tornam uma corrida de endurance de GT3 algo muito mais interessante de assistir do ponto de vista matemático e de tudo que está acontecendo, e sim, de vez em quando difícil para o fã da Fórmula 1 acompanhar e entender tudo o que está acontecendo, mas calma que esse vídeo tem muitos tópicos e eu vou te explicar tudo em detalhes. Um segundo conceito em cima dessa própria gestão do tráfego é que isso é um diferencial técnico dos pilotos e das equipes. Na Fórmula 1, uma bandeira azul obriga que o piloto seja, então, aquele que cede a ultrapassagem do piloto que está dando uma volta. No Endurance, não é assim. Em corridas de longa duração, a responsabilidade de ultrapassar com segurança é do carro mais rápido. É por isso que muitas vezes você vê numa corrida de endurance o piloto piscar os faróis para querer que o cara da frente esteja avisado que ele vai chegar forte e permanecer na linha. Deixa que o cara de trás mais rápido faça a ultrapassagem. É algo diferente da Fórmula 1 e é um fator diferencial para a performance. O piloto que não consegue se desvencilhar do tráfego dessa forma acaba perdendo segundos preciosos porque ele não sabe costurar o trânsito. Ou seja, a grande sacada para o espectador é que o drama está em ver um líder, por exemplo, chegar a perder 5 segundos em uma única volta porque está atrás do tráfego. Nesse sentido, o terceiro ponto vem como o fator humano, ou seja, o revezamento de pilotos. Não existem heróis solitários em uma corrida de endurance, o que torna o fator humano algo muito forte, aquilo que temos discutido na Fórmula 1, o quanto a participação do piloto é importante, e não apenas a participação do piloto individual, mas na dupla ou no trio, quando ele participa de uma equipe. Cada carro tem um trio ou dupla de pilotos que se revezam em stints, sendo que os mesmos possuem níveis distintos de habilidade. Isso conta com uma estratégia importante. Muitas vezes você vai colocar um piloto de menor habilidade, um piloto de nível bronze, eu vou falar sobre esses níveis daqui a pouco, e a outra equipe sabe que é a hora de aproveitar, e também a própria equipe que colocou o piloto bronze, de minimizar as perdas, pelo fato dele ter um piloto menos habilidoso. Em algumas categorias é obrigatório colocar um piloto amador nesse trio e também ter o profissional. Isso é um fator que vai fazer toda a diferença no resultado, o que torna tão interessante acompanhar as corridas de Endurance GT3. A grande sacada, muitas vezes a estratégia envolve colocar o piloto mais rápido e experiente para fazer o stint noturno e o final da prova. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, nessa NLS2 em que Verstappen faz a largada e o fechamento da prova. Note que Verstappen é novato nesse tipo de prova. Os outros dois são os veteranos. Ainda assim, a responsabilidade foi colocada sobre Verstappen de fazer a largada e o stint final. Algo então que a equipe escolheu que vale a pena correr o risco com um piloto como o Max, mas se trata de uma estratégia a ser considerada quando você vai acompanhando as corridas e conhecendo um pouco mais os pilotos e os times. Isso é o que você também vai começar a observar. Já deu para notar, antes da gente falar do tópico 4, que as corridas de endurance são muito interessantes de assistir,
à medida que você vai começando a conhecer. Por isso, eu convido você a se inscrever aqui no Fórmula Brum, porque teremos mais do que Fórmula 1, não apenas nos vídeos aqui no canal, mas também lá no nosso servidor do Discord. É a proposta do Fórmula Brum crescer para outras categorias, até porque eu tenho observado nos comentários e no nosso grupo de membros esse interesse por outros tipos de corrida. A quarta questão é a estratégia de instintos e de consumíveis, uma conta que o estrategista e a equipe têm que fazer, até porque no Endurance, pneus e combustível são recursos preciosos. Muitas vezes a equipe opta pelo Double Stint, que se trata de manter o mesmo jogo de pneus em 2 turnos de combustível para ganhar tempo nos boxes. Deixa eu falar algo importante sobre esse ganhar tempo nos boxes também, porque, por exemplo, em algumas corridas você vai ter o tempo mínimo de pit stop. Às vezes você vai ter um pit stop que ele não pode ser mais rápido do que 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Ou seja, na prática, quando o piloto entra no pit lane, ele faz a sua troca de pneu, reabastecimento, troca de piloto, e ele não pode sair do box antes de 3, 4, 5 minutos, dependendo do regulamento. Qual é o sentido disso? O sentido disso é segurança. Durante uma parada de endurance, você não está apenas trocando pneu. Muitas vezes você está com os mecânicos fazendo uma troca de um kit de suspensão completo, um kit de freio completo, fazendo troca de pilotos, reabastecendo, portanto tem combustível passando, tudo isso é perigoso e, consequentemente, muitas vezes existe um tempo mínimo. Não é toda a corrida que é assim, mas algumas são. Isso aconteceu, por exemplo, nessa NLS2, que o Verstappen participou, quando ele para no box para fazer o pit stop. Muita gente do nosso grupo de membros ficou meio louco, falou assim, ué, quebrou o carro, eles não estão fazendo a troca rápida. Eu falei, calma, pessoal, tem um tempo mínimo de pit stop. Então isso é comum de acontecer, e o interessante é que muitas vezes esse pit stop tem uma troca completa de kits do carro, mas às vezes eles fazem essa estratégia do double stint, não trocam pneu para ganhar tempo quando as circunstâncias são diferentes. A grande sacada para observar então é entender que nem todo pit stop é igual e que economizar combustível pode ser mais rápido do que acelerar tudo. Preste bem atenção nesse detalhe aqui. Economizar combustível nem sempre, mas pode ser mais rápido do que acelerar tudo. Como é que isso funciona? Muitas vezes você, numa conta, junto com o engenheiro estrategista, percebe que se você for mais lento, você reduz o consumo de combustível, vai ter uma perda que aparentemente você parece estar mais lento, mas você está poupando um pit stop. Ou seja, o tempo de perda de pit stop, aquilo que você vê na Fórmula 1, das equipes tentarem fazer um pit stop e não 2, porque o tempo de perda de um pit stop na Fórmula 1 gira em torno de 19 a 22 segundos, se você faz 2, são 44 segundos de perda. Se você conseguir fazer um pit stop só, você ganhou muito. Então a mesma coisa acontece no Endurance, mas de um nível maior. O consumo de pneu, o consumo de combustível, todo esse cálculo que os engenheiros vão fazendo. Por isso é interessante, você tá ali tomando seu café, um almoço, são 12 horas de corrida, 24 horas, você não fica direto na frente da televisão, mas você está acompanhando essas estratégias. Fica uma corrida muito interessante de você assistir quando você começa a namorar com todos esses fatores. O quinto ponto é a categorização de pilotos. Tem algumas categorias diferentes também, eu vou mostrar para vocês, tipo Pro M, pilotos Pro, mas basicamente eu quero mostrar para vocês algumas dessas categorias aqui. Para equilibrar as categorias, especialmente nas classes Pro M, profissional e amador, existe um sistema de graduação. Essas categorias você encontra no site da FIA, por exemplo, e é uma lista que é sempre atualizada ano após ano, e o piloto, inclusive, pode pedir a revisão do seu nível de pilotagem também. E, por exemplo, você, aqui nessa lista, você tem Max e Jos Verstappen, só para diferenciar para vocês verem, Verstappen como piloto platina, enquanto Jos Verstappen como piloto Gold. O que depende essas categorias? Depende do histórico do piloto, se ele pilotou em mais de uma categoria, Fórmula 1 e outra categoria, se ele venceu corridas em Fórmula 1, se ele é campeão de corridas de Fórmula 1. São diversos fatores que fazem com que o piloto fique em categorias diferentes. E no site da FIA você vai encontrar muitas dessas diferenças. Aqui, por exemplo, Drugovich, Di Grassi, vários pilotos que você conhece, como Hélio Castro Neves também, vários pilotos em categorias diferentes, e isso você pode ver revisado ano após ano. Entendendo um pouquinho mais esse sistema de graduação, é importante saber que um carro pode estar mais lento em determinado momento porque o piloto é bronze, ou seja,
é um amador de alto nível. Estar ao volante é crucial para entender essa dinâmica. Então, isso é importante você acompanhar durante as corridas, saber qual é o nível do piloto que está lá. E nesse sentido, você tem, por exemplo, a categoria bronze. A categoria de pilotos bronze é a base da pirâmide. Os pilotos mais elementares nessa cadeia de qualidade e qualificação. É composta por entusiastas que começaram a correr mais tarde, de repente, nas pistas e que não vivem exclusivamente de automobilismo. Acho que eu vou fazer uma categoria bronze aí, que eu vou renovar minha licença FIA aí, porque eu tinha do kart, então de repente eu entro nessa categoria. Pilotos que obtiveram sua primeira licença de competição após os 30 anos, bom, aí já não é o meu caso, eu já fui com 20. Pilotos com pouca ou nenhuma experiência em monoposto ou carro de fórmula, qualquer piloto com mais de 60 anos, não importa o histórico, a idade costuma reduzir a graduação para permitir que lendas continuem correndo. Tem também a categoria ouro, que são pilotos profissionais de alto nível, mas que talvez não tenham atingido os critérios específicos da platina, no caso aí do Jos Verstappen, e ele é campeão das 24 horas Le Mans, tá, pessoal, com carros diferentes, e ganhou de outras categorias fora da Fórmula 1. Vou entrar nesse detalhe não, porque o pessoal gosta de ficar brigando aí que o cara era ruim, o cara era bom, mas os critérios principais são pilotos que competem em séries internacionais de monopostos ou categorias de Gran Turismo, ter tido resultados significativos em campeonatos nacionais e regionais de prestígio, inclusive isso é o caso do Jos Verstappen, pilotos que por sua performance e tempos de volta são equivalentes aos critérios de ouro, mesmo sem os títulos. E também tem a categoria ápice, a platina, é o nível mais alto, reservado para os pilotos que estão no auge da carreira internacional, é o caso do Verstappen, como vocês viram ali, ou que possuem um currículo histórico impecável. Critérios principais: possuir uma superlicença, por exemplo, da Fórmula 1, ter vencido 24 horas de Le Mans na categoria principal, Hypercar ou LMP1, ser um piloto de fábrica contratado oficialmente por uma montadora, com resultados expressivos, ter terminado no top 5 de campeonatos internacionais de elite, como Fórmula 2, IndyCar ou até a Fórmula E. Um sexto critério importante para você acompanhar as corridas de endurance é que a mudança de ritmo, ou seja, a gestão de crise e confiabilidade são cruciais para o resultado. Diferente da Fórmula 1, onde um erro mecânico geralmente significa fim de prova, no endurance os carros são projetados para serem consertados. Uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, dura a distância, ou percorre a distância, melhor dizendo, entre Rio de Janeiro e Taubaté, ou entre São Paulo e Ribeirão Preto, só para você ter uma noção da distância de uma corrida de Fórmula 1. Nas 24 horas de Le Mans, você praticamente faz a temporada inteira da Fórmula 1 dentro desse período. É uma dinâmica de corrida totalmente diferente, e isso significa, por exemplo, que você vai ver, muitas vezes, uma equipe trocar um kit de suspensão inteira em 10 minutos e o carro ainda voltar para a pista, e isso é parte do espetáculo. É algo inovador que você vai ver muitas vezes, poder ter essa aproximação com a mecânica. Quem gosta dessa parte de engenharia, inclusive acompanhando os trabalhos das equipes de fábrica, isso é um fator muito interessante para acompanhar. O sétimo e último quesito para você acompanhar as corridas de endurance é se inscrever no Fórmula Brum. Em 2026, nós estamos ampliando o nosso editorial de automobilismo para muito além da Fórmula 1, inclusive com o nosso Discord, o servidor, e vai ter muito conteúdo aqui no canal de outras categorias. Independente de você acreditar ou torcer para Verstappen ficar ou sair da Fórmula 1, é interessante você conhecer mais sobre essas categorias. Vai que num domingo sem Fórmula 1 você zapeia lá no YouTube, encontra uma boa corrida de GT3 e se apaixona por esse tipo de categoria. Espero que você tenha gostado desse guia e muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum.